Saber Direito desta semana você vai aprender sobre o Código Civil e a Constituição. Vai conhecer aspectos constitucionais de diversos temas, como o Estatuto das Capacidades, a responsabilidade civil, uso capião em pequenas áreas, cônjuges e companheiros na família e regime sucessório. As aulas são com o professor Paulo Souza. Olá, eu sou o professor Paulo Souza e hoje vamos continuar o nosso curso de Direito Civil aqui no Saber Direito. Nessa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil e como a responsabilidade civil vem passando por um contínuo processo de objetivação. Essa é uma mudança bastante importante de percepção a respeito do sistema de responsabilização civil e a própria noção de um direito de danos que vem surgindo, muito mais do que simplesmente uma responsabilização de cunho existencial, direta, patrimonial ou seja lá como você preferir chamar. Nesse sentido, nós precisamos lembrar que a regra geral do sistema de responsabilização civil no Brasil é a responsabilidade subjetiva. O que significa dizer que a responsabilidade é subjetiva? Significa dizer que para responsabilizar alguém por um dano que ela causou, eu preciso provar a culpa. Em centavos de real, eu só respondo se for culpado. Se eu não for o culpado, não respondo. Esse sistema de responsabilização civil é o mais clássico e se vincula à própria responsabilização penal ou criminal. Historicamente falando, o ato ilícito era tanto um ato ilícito civil quanto um ato ilícito criminal. Nas legislações antigas, ou nas normas antigas mesmo, nós não tínhamos uma distinção entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Era basicamente a mesma coisa. Fez uma coisa errada contra o sistema jurídico, vai responder, seja como hoje nós chamamos civilmente ou penalmente. Com o passar do tempo, a ideia de responsabilidade penal ela acaba migrando para uma ideia de prisão. Então, quando nós pensamos em responsabilidade penal, nós pensamos em prisão. E a responsabilidade civil, ela migra para uma ideia de indenização. Quando eu penso em responsabilidade civil, eu penso em indenização, em dinheiro. Não necessariamente que a responsabilidade penal vá redundar apenas em prisão. E não necessariamente que a responsabilidade civil vá redundar apenas em indenização. Nós podemos ter prisão no direito civil e podemos ter indenização no direito penal. Mas a regra é que a responsabilização penal se paute a partir das penas privativas de liberdade. E o direito civil, na responsabilidade civil, se paute na indenização. Eu cito dois exemplos para você visualizar como isso nem sempre ocorre. No âmbito do direito civil, a pessoa que deixa de prestar alimentos a um alimentante, ou seja, deixa de pagar pensão, pode ser presa pelo inadimplemento de uma prestação. Isso é responsabilidade civil, porque ela cometeu um ato ilícito, que é deixar de pagar. Parece bobagem, mas quando você não paga aquele boleto atrasado, você está cometendo um ato ilícito. É um ato ilícito civil, porque o Código Civil brasileiro determina que os devedores devem pagar aos credores. Então, cuidado para não vincular a ideia de ato ilícito à noção de crime. O crime, o tipo penal, é um tipo, um modelo, uma espécie de ato ilícito. Então, nós podemos ter aprisionamento por força da responsabilidade civil. Desde que o Brasil se tornou signatário do Pacto de São José da Costa Rica, essa é a única situação no Brasil em que alguém pode ser preso por causa da responsabilidade civil, a prisão por dívida. Não existe outra espécie de prisão por dívida no direito brasileiro. Por outro lado, na responsabilidade penal, nós temos cada vez mais hipóteses em que a pessoa não vai presa, mas sim ela cumpre uma medida de restrição de direitos ou mesmo paga uma indenização.
E são vários os exemplos que a gente vê na mídia todos os dias vinculados a essa responsabilização penal que não envolve prisão. Os acordos de delação premiada são um bom exemplo. O cidadão paga determinados valores para ficar menos tempo preso ou para não ficar preso, para trocar por uma tornozeleira eletrônica ou por uma medida de restrição. E as medidas de restrição podem ser muitas, desde, por exemplo, uma pessoa que esteja envolvida com um ilícito penal dentro de um meio digital. Então eu vou impedir essa pessoa de acessar a rede mundial de computadores. Essa é uma pena bastante drástica para aquele que usa a rede, a internet, para cometer crimes, por exemplo. É muito mais fácil do que mantê-lo numa cadeia, né? E muito mais interessante do ponto de vista de evitar que aquilo ocorra novamente. Então veja, responsabilidade penal não se vincula apenas à prisão. Responsabilidade civil não se vincula apenas à indenização, mas esse é o tradicional. E veja que nós podemos ter responsabilidade civil e penal ao mesmo tempo. É o caso da pessoa que se envolve num acidente automobilístico e o outro, né, a pessoa na qual bateu-se aquele carro, vem a morrer. Dependendo das circunstâncias daquele acidente, a pessoa que causou o acidente pode ser presa, por exemplo, dirigia visivelmente embriagado, e pode ser também chamado a pagar uma indenização. Os familiares do falecido podem exigir indenização porque a pessoa morreu. Veja, portanto, que nós temos dois sistemas de indenização, dois sistemas de responsabilização. Tanto no direito penal quanto no direito civil, tradicionalmente, nós vamos falar da necessidade de prova de culpa, ou, em alguns casos, no direito penal, a exigência de dolo. Ou seja, o direito penal faz a distinção entre o dolo, que de maneira muito simplista significa a intenção, eu quis fazer aquilo, e a culpa, que é o não quis, mas também não agi do jeito que devia ter agido. Agir com negligência ou imprudência. Os exemplos de trânsito sempre são bons para a responsabilidade civil. É o caso do motorista que vê o sinal ficando vermelho, mas acredita que dá tempo e passa com o sinal fechando. Esse é um caso clássico de imprudência. O que devia ter feito esse motorista? Freado, mas não freou. Ao não frear, ele causa um dano, eventualmente. Agiu com culpa. Então, o termo culpa, às vezes, é confundido, porque na linguagem comum, nós pensamos culpa no sentido de querer causar, que é o sentido jurídico de dolo. Então, são duas coisas diferentes. O termo culpa precisa ser visto com cuidado, especialmente quando nós vemos uma notícia jornalística, por exemplo. E o próprio ofensor, em geral, dirá o quê? Eu não tenho culpa, no sentido de eu não quis causar aquele dano. Imprudência. A segunda possibilidade, negligência. Eu negligencio determinadas condutas que deveria tomar e deixo de tomar. É o caso do motorista que negligentemente não utiliza cinto de segurança ou não exige que o passageiro use cinto de segurança. E há um acidente. Ele foi negligente em não apreciar as consequências do seu ato. A responsabilidade civil no Brasil, ela é baseada na culpa. Então eu preciso provar que a pessoa agiu de maneira negligente ou imprudente. Mas, professor, você falou que também existe o dolo, que é aquele elemento intencional, a intenção de causar dano. Na responsabilidade civil, em geral, não é importante o dolo. Se você agiu com culpa ou com dolo, ou seja, com intenção ou sem intenção, mas de maneira negligente ou imprudente, não tem diferença. Então basta que, e claro, o motorista que viola o sinal de trânsito e passa no sinal vermelho, ele não quer intencionalmente causar um acidente. Ele não quer atropelar um pedestre. Olha, eu estou vendo aquele pedestre lá longe e o meu objetivo é justamente atropelar ele. Não é exatamente isso. Ele, na cabeça dele, faz um exercício diferente, né? É o dar tempo. Mas ele está agindo aqui com culpa. Então ele responderá. Quando, porém, nós visualizamos alguns aspectos específicos da responsabilidade civil,
a prova de culpa ela se torna muito difícil. No âmbito do direito processual civil, nós chamamos isso de prova diabólica. O que é a prova diabólica? A prova diabólica nada mais é do que aquela prova que eu simplesmente não consigo fazer. Por quê? Porque não tem como eu provar alguma coisa. É virtualmente impossível provar. Basta pensar num exemplo bem simplesinho. Você com certeza já comprou muita coisa por aí. Seja por aplicativo, no celular, que cada vez está mais na moda, seja numa lojinha mesmo. Imagina você no supermercado. Lá no supermercado você compra uma latinha de massa de tomate. Lá no fim de semana quer fazer aquele macarrão gostoso com molho de tomate. E aí vai fazer o molho de tomate e meio que na pressa abre rápido a latinha e despeja. Quando você despeja a massa de tomate no macarrão e começa a misturar, vê que o macarrão começa a se mexer, curiosamente. Você fala, olha, eu não comprei um macarrão que se mexia. E massa de tomate não ouvi falar que tem perna. Porém, quando você observa mais atentamente o macarrão dentro da panela, vê que tem uma série de larvinhas. E olha o fundo da latinha de massa de tomate. Para sua surpresa e desespero de quem vai almoçar, já que vai ter que ser feito tudo de novo, a massa de tomate estava cheia de larva. Esse é um caso clássico de ato ilícito, porque convenhamos, não me parece muito adequado que um fabricante venda massa de tomate com bicho, certo? Mas você vai conseguir provar que o fabricante agiu com culpa? Ao contrário, é muito mais fácil para a indústria provar que ela não teve culpa. Ela tem ISO 9001 de produção. Tudo hermético, não passa nem pernilongo dentro daquela indústria. Ou seja, você vai sofrer um dano, mas não vai receber indenização. Por quê? Porque não provou culpa. Então a culpa sempre foi um elemento muito difícil de ser provado, sempre que eu vou estabelecer a responsabilidade civil. Com o passar do tempo, desde o Código de 1916, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a presumir culpa. Não precisa provar culpa, não. Quem tem que provar que não é culpado é o outro. Veja que aqui o direito civil se distancia bastante do direito penal, porque o direito penal tem a presunção de inocência, não de culpa. Quem tem que provar que eu estou errado é o Ministério Público. Senão, não me prendem. No direito civil, nós passamos a fazer o contrário, não presumir a inocência, mas a culpa. E nós temos um caso de presunção de culpa até hoje, mais uma vez no direito de trânsito. Batida na traseira. Quem é o culpado? Você provavelmente, se conhece um pouco de trânsito, já respondeu mentalmente. Quem veio atrás. Quem veio atrás não guardou distância suficiente para frear o veículo da frente. Por alguma razão, não parou e eu não aguentei frear. Então, basicamente, quem bate atrás é o responsável. Sempre? Não, mas existe uma presunção de culpa. Veja que o que eu faço? Eu inverto o ônus da prova. Eu que teria de provar a culpa no acidente automobilístico, passo a jogar essa obrigação para você. É você que bateu atrás de mim que tem que provar que o culpado sou eu. Por exemplo, um veículo parado em via pública sem sinalização, à noite. Aí eu consigo provar. Olha, não vi. Vim na velocidade da via, não tinha triângulo, não tinha nada, o carro era escuro, era um lugar escuro e eu não vi. Tentei desviar, mas não deu, pegou na lateral. A culpa não é minha, a culpa é dele, que parou num lugar inadequado. Entende? Esses casos, portanto, eu inverto o ônus da prova. Invertendo o ônus da prova, facilita. Só que veja que no caso da massa de tomate, a gente continua com o mesmo problema. Eu inverto o ônus da prova. E aí o fabricante vai falar o quê? Pois eu provo que não tenho culpa. Eu tenho ISO 9001, eu tenho técnicas de vácuo, técnicas de não sei o quê, para matar bactéria, matar tudo que tiver ali. Não tem jeito desse bicho ter entrado dentro da massa de tomate. Eu vou continuar não conseguindo provar a culpa do fabricante. E aí? E aí que eu tenho um problema. Por quê? Porque eu não vou receber indenização. Agora multiplica isso aos milhares. Dentro de um sistema de consumo, no nosso mercado de produção em massa,
o que nós vamos assistir? Nós vamos assistir a inúmeros fornecedores nunca respondendo por nada, porque eu não consigo provar. É aí que vem a mudança de perspectiva. Nós vamos alterar o nosso raciocínio da responsabilidade subjetiva, na qual eu vou provar a culpa, para um sistema de responsabilidade objetiva. No sistema de responsabilidade objetiva, não precisa provar culpa. Mesmo sem culpa, responde. E aqui vem uma mudança de percepção nossa mesmo, porque toda vez que a gente pensa num dano ou pensa em responsabilizar alguém, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a culpa. Né? É a pessoa falando, mas eu não tive culpa. No sistema de responsabilidade objetiva, o não tive culpa é irrelevante. Por quê? Porque você pode provar que não tem culpa e vai me indenizar. Na responsabilidade civil objetiva, nós mudamos da culpa para o dano. O elemento central de prova passa a ser o dano e não a culpa. Ah, isso quer dizer que existe mais do que culpa na responsabilidade civil? Precisamente. Quando nós falamos de responsabilidade civil, automaticamente vem à cabeça o artigo 927 do Código Civil Brasileiro. O artigo 927 do Código Civil, ele se remete ao artigo 186. E o artigo 186 conceitua o que é ato ilícito. O artigo 186 estabelece aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência violar o direito de outrem e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse é o conceito lá do artigo 186, se é que eu não perdi nenhum detalhezinho lá. Né? Mas é basicamente assim, nós vamos transmitir o artigo 186 e pegar pedaços dele. O primeiro pedaço do artigo 186 é aquele que por ação ou omissão. Ou seja, eu preciso de uma conduta. Alguém agiu ou se omitiu. Eu posso responder por não ter feito nada? Mas é claro que sim. Deixar de fazer algo também pode ser uma conduta antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico brasileiro. São os casos de omissão. Então, eu devia fazer alguma coisa e não fiz. Basta pensar num fabricante. O fabricante sabe que caiu um produto químico num lote de um determinado alimento e foi envasado. Fechou, botou na caixa e está pronto para vender. Só que ele não sabe em qual caixa caiu. São 12.000 caixas. Ele olha para aquelas caixas todas no caminhão e fala, eu vou ter um prejuízo bem grande se eu simplesmente tirar todas essas caixas daí, porque eu não sei em qual caiu o produto químico danoso. O prejuízo é grande demais. Quer saber? Vamos na sorte. Às vezes fica num mercado por aí, vai estragar esse negócio, ninguém vai comprar, deu tudo certo. Só que nem sempre isso acontece, né? E aí o consumidor vai lá, compra um produto estragado e passa mal, sofre dano. Então preciso de uma conduta. É diferente, por exemplo, de um lote desse que estava estragado e o fornecedor deixou num cantinho lá para ser destruído, mas a partir dali não houve a destruição. E aí alguém foi ao depósito desse fabricante de um produto alimentício e roubou esses produtos e vendeu para terceiros. É adequado que esse fabricante responda? Não, porque ele não agiu nem se omitiu. Ele não vendeu um produto estragado, ele foi roubado e a pessoa que o roubou vendeu. Parece adequado que ele responda por isso? É claro que não. Ele prova que deixou o produto num canto do depósito porque ele ia ser levado para destruição. Jogar fora. Era um lote de refrigerante, de cerveja, de água, seja lá o que for. E aí o que ia fazer? Eu tinha que manualmente abrir uma por uma e jogar fora. Só que isso demora um pouco. Eu vou reutilizar a latinha, a garrafa. Só que nesse meio tempo fui roubado. E aí eu não sei o que foi feito do meu produto. Então veja, ele agiu? Não. Ele se omitiu? Não. Então ele não responde, porque eu preciso provar primeiro a ação ou a omissão. O segundo requisito é
aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. O que é voluntária? Dolo, intenção. Negligência e imprudência. Culpa, não teve intenção, mas foi negligente, foi imprudente. Então veja, para o artigo 186, se eu ajo com dolo ou com culpa, negligência ou imprudência, dá na mesma. Mas tem que ter agido culposamente. Não provou culpa? Não responde. É o que acontece nos casos de erro médico, ou um pretenso erro médico. Eu passo por uma cirurgia e a pessoa passa por uma cirurgia e morre. O médico responde porque ela morreu? Depende. Eu provo que foi por culpa dele que o paciente morreu? Não, o paciente morreu porque estava com uma doença grave, foi fazer uma cirurgia, enfim, o médico fez o que tinha para fazer, obrigação de meio, e não conseguiu salvar a vida, morreu. Paciência. Ele vai responder? Não, porque é assim que funciona a medicina. Mas, por que ele morreu? Morreu porque o médico esqueceu uma gaze dentro, lá apertando não sei o que das contas dentro do corpo do cidadão, 3 dias depois ele morreu. Opa, agora ele agiu com culpa, ele foi negligente e nesse caso também foi imperito. A ausência de realização daquele procedimento cirúrgico com a perícia que se exigia de um profissional da medicina. Então eu provei a culpa desse médico. Ele responde. Não provei a culpa do médico. Não responde. Negligência, imprudência, violar direito de outrem. Então nós temos um nexo de causalidade. O dano que eu vou sofrer é ligado à conduta, porque pode ser que não seja ligado à conduta. É o caso do médico que deixou a gaze. Eu passei mal. Vou para o hospital. Chega no hospital, faz lá um exame e fala, rapaz do céu, tem uma gaze dentro de você. A gente precisa tirar isso urgentemente. O problema é que aqui é um postinho de saúde. Não tem como tirar aqui. Nós precisamos te levar para um hospital especializado. Vamos te colocar numa ambulância. E aí a ambulância vai me levar para o hospital. Nesse trajeto da ambulância até o hospital, eu sofro um acidente automobilístico e morro. O médico que deixou a gaze dentro de mim responde pela minha morte? Não, porque não há nexo de causalidade entre a minha morte e a gaze que estava no meu peito. Qual é o nexo de causalidade da minha morte? É vinculado ao acidente automobilístico, porque o motorista dirigiu mal, porque alguém furou o sinal e bateu na ambulância, sei lá. Mas não é com o médico. Mas professor, se não fosse a gaze no peito, você não estava na ambulância e não estava indo para o hospital. Aí não dá, porque senão, no fim das contas, a gente vai responsabilizar Adão e Eva. Porque se não fosse Adão e Eva, não tinha nascido os filhos dele, que não tinham nascido, não faz sentido. Né? Mas eu vou responsabilizar a mãe do fabricante de massa de tomate, porque se a mãe dele não tivesse parido a criança, ele não tinha virado um produtor de massa de tomate. Isso é ridículo, porque senão nós acabamos responsabilizando todo mundo. Né? Mas se não fosse o fabricante do abridor de massa de tomate, eu não teria abrido a massa de tomate. Assim não dá. Então vamos responsabilizar também o fabricante de gás, o fabricante de panela, a empresa que fornece água, porque senão não fazia o macarrão. Então veja, o nexo de causalidade é sempre direto, sempre uma coisa que liga a outra. Por que o cidadão morreu? Porque ele passou por um acidente automobilístico, ponto. Por que ele passou por um acidente automobilístico? Aí já é uma outra história. Não há mais nexo de causalidade, há um rompimento desse nexo de causalidade, certo? Violar direito de outrem e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então tem que ter dano. Se não tiver dano, não tem ato ilícito. É o caso de spam. Não é uma encheção de saco você receber mensagem de celular, mensagem de WhatsApp, e-mail, de oferta de não sei o que, um monte de encheção? É uma encheção grande. Mas isso causa dano? Não causa dano. Né? Não é chato quando a empresa de telefonia liga para você oferecendo um produto, o banco, e fica lá, não, mas você não quer conhecer, veja que a gente está com uma super promoção. Você fala, meu amigo, eu tenho mais o que fazer na vida, trabalhar e tal, seguir. Né? Ou abre o e-mail, tem spam para todo que é lado. É chato, mas não chega a causar dano. A verificação do dano depende de uma série de fatores, claro.
Uma conduta, às vezes, não é danosa por si só, mas a reiteração dessa conduta pode ser danosa. Mas aí são outros 500. O importante é que eu preciso verificar todos esses elementos. A conduta, a culpa, o nexo de causalidade, o dano. Se eu consigo provar esses 4 fatores, eu estou diante de um ato ilícito e a pessoa vai responder. Se eu não consigo provar um desses 4 fatores, não responde. É por isso que o médico não responde pelo acidente automobilístico. Por quê? Porque não tem nexo de causalidade. É por isso que o banco não responde pela ligação que me faz enchendo o saco. Por quê? Porque ali não tem dano. E assim sucessivamente. O que o artigo 187 do Código Civil estabelece é que também há ato ilícito no caso de abuso de direito. E o abuso de direito é justamente uma situação na qual eu tenho direito, então a prática do ato é lícita, mas as consequências do meu ato extrapolam esse direito. É aí que esse exercício abusivo se mostra ilícito. E um exemplo polêmico nós vemos todos os dias. Mídia. Notícia sobre não sei quem que fez não sei o quê. Há um direito, inclusive presente na Constituição Federal, que é a liberdade de expressão e que no campo midiático está nessa possibilidade de a mídia em geral explorar notícias. Isso é um direito. É ilícito a mídia noticiar que determinada personalidade pública está sendo acusada pela prática de um ato ilícito, de desvio de recurso público? Não, isso é normal, dentro das matérias jornalísticas. Agora, e se o repórter, num caso concreto, ele visualiza que de fato não existe absolutamente nada contra aquela personalidade pública, mas ele, cá entre nós, só de sacanagem, coloca o nome daquele político dentro do mesmo balaio. Nesse caso, nós estamos diante de uma flagrante situação de abuso de direito. Eu tenho direito de me expressar, mas eu não posso abusar desse direito. É o caso do discurso de ódio. As pessoas que se valem do discurso da liberdade de expressão para pregar ódio e condutas violentas contra outras pessoas. Isso é abuso de direito. Então eu tenho o exercício regular de direito e o exercício abusivo desse direito. Claro, sempre muito difícil estabelecer quais são os limites entre o direito e o abuso de direito. Muitíssimo provavelmente você deve estar pensando aí em vários casos concretos e pensando, mas será que aqui ele abusou do direito ou não? Nesse campo midiático, nesse campo do discurso de ódio, é bem fácil pensar em muitos exemplos difíceis de se verificar. No campo do humor, por exemplo, é bom. Quando é que uma piada é uma piada de mau gosto e quando é que uma piada não é piada? É discriminação, é ato ilícito, é racismo, é homofobia e por aí vai. Então, esse é um espaço muito complexo que nós temos no ordenamento jurídico, de estabelecer os limites do razoável para o irrazoável, do direito para o abuso de direito. Essa figura do abuso de direito, ela é vista a partir da responsabilidade objetiva. O próprio artigo 927, caput do Código Civil, determina que essa é uma situação de responsabilidade que independe de prova de culpa. Esse é o entendimento da literatura jurídica nacional. Os nossos autores, os nossos doutrinadores, eles dizem, e a jurisprudência faz o mesmo, dizendo que esse é um caso de responsabilidade objetiva. Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas na realidade essa previsão aí é a mais antiga. Apesar de o Código Civil ser de 2002, ele começa a ser discutido lá na década de 1970. Antes mesmo, portanto, da Constituição Federal de 1988. Um dispositivo que estava no projeto de Código Civil em 1970, ele se transforma no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 37, parágrafo 6º, ele vai estabelecer a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados. Então, o Estado, quando pratica um ato ilícito, eu não preciso provar a culpa dele.
Até porque, convenhamos, provar a culpa do Estado seria bem difícil. A responsabilidade do Estado, então, passa a ser objetiva. O primeiro elemento bem claro disso é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Em 1990, nós vamos ter uma verdadeira revolução na responsabilidade civil, que é o Código de Defesa do Consumidor. Você notou como vários dos exemplos que eu dei de responsabilidade objetiva são de relações de consumo? É massa de tomate que compra no mercado? Isso é responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma lista imensa de situações nas quais os fornecedores respondem objetivamente. São os artigos 7º parágrafo único, 12, 13, 14, 19, 20, 23 e 25. Em todos esses artigos, o fornecedor responde objetivamente. Então, se eu compro um veículo novo numa concessionária e esse veículo vem com um problema, o fabricante responde objetivamente. Eu preciso provar a culpa dele, porque o freio não funciona direito, porque a direção hidráulica falha, porque o câmbio automático ou automatizado não funciona? Não. Basta eu provar os outros elementos. Conduta. Você, fabricante, colocou o carro no mercado? Colocou. Tem nexo de causalidade? Sim, o fato da peça não ter sido bem montada é que faz ela não funcionar. Tem dano? Com certeza, meu carro não anda direito. Responde. Ah, mas eu não tenho culpa. Responde. Essa é a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor, ele inaugura um novo sistema de responsabilização, todo baseado na ausência de culpa. Não precisa o consumidor provar a culpa. Claro, isso não significa que o fabricante responda sempre. Pode ser que haja culpa exclusiva da vítima, ou seja, o próprio consumidor é que causa dano. Basta pensar no aparelho que você está me assistindo, seja a TV, seja o computador, seja o celular. Você pega esse aparelho e joga no chão e quebra. O fabricante vai responder? É óbvio que não. Não tem sentido ele responder. Ah, mas ele responde independentemente de culpa. Eu estou vendo aqui um produto quebrado, ele responde. Claro que não, porque aí foi você que quebrou. Culpa da própria vítima. Né? No exemplo do acidente de trânsito, o motorista responde pelo dano que ele causa ao pedestre? Certamente, o próprio Código de Trânsito brasileiro estabelece, né? O maior tem que cuidar do menor. O veículo tem que cuidar do pedestre. Mas sempre? Não necessariamente. Eu estou dirigindo dentro do limite de velocidade de uma rodovia federal, a 110 km por hora. Do nada, absolutamente do nada, um cidadão pula na minha frente. É óbvio que eu não consigo desviar. Bate, atropela. Eu vou responder por isso? Claro que não. Culpa exclusiva da vítima. Agora, como é que prova a culpa exclusiva da vítima? Sempre é um pouco mais complicado. Mas esse não é o objetivo da minha discussão aqui. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma única exceção à responsabilidade objetiva, que é o caso do profissional liberal. Mesmo que seja dentro do mercado de consumo, mesmo que seja dentro do Código de Defesa do Consumidor, o profissional liberal só responde com culpa. Então, se eu vou fazer um tratamento dentário com um dentista, o dentista é um profissional liberal. Eu preciso provar a culpa dele porque o tratamento dentário não funcionou? Acabou dando retração de gengiva, eu tive que fazer uma outra cirurgia, gastar um monte de dinheiro mais. O dentista que fez o primeiro procedimento responde ou não responde? Vai ter que provar a culpa dele. Se não provar a culpa dele, ele não vai responder. Então, o profissional liberal é a única exceção dentro desse sistema. O sistema de responsabilização, portanto, ele acaba sendo, de regra, a responsabilidade culposa, mas, excepcionalmente, responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva. O ponto é que, na prática, tem cada vez menos responsabilidade subjetiva e mais responsabilidade objetiva. Basta pensar em aparelho de celular. Quantos celulares novos são vendidos todos os anos no Brasil? Quantos celulares usados são vendidos por aplicativo na internet aí? O número de celulares novos é muito maior. E todos esses celulares são vendidos
no mercado de consumo. Eu aplico, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Se eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. Veículos. O brasileiro mudou de hábitos, muito recentemente em especial. O número de veículos novos que são emplacados acaba se superando a cada ano, exceto em alguns anos de intensa crise econômica, pandemia, essas coisas assim. Mas, em geral, todo mundo quer o cheirinho de carro novo. E aí? Responde o fornecedor objetivamente, mercado de consumo. Agora, quando eu, Paulo, vendo o meu carro para você, eu aplico a regra geral, responsabilidade com culpa. Você vai ter que provar que eu tive culpa, negligência ou imprudência quando vendi o carro para você. Então, estatisticamente falando, nós temos muito mais responsabilidade objetiva do que subjetiva. É o caso curioso em que a regra acaba se tornando a exceção. Não sei se você já viu esses casos assim, às vezes tem os pais em relação aos filhos, né? As pessoas, não, aqui a regra em casa é que a criança tem que comer a verdura antes de comer a sobremesa. Mas fim de semana não precisa. Feriado também não. Quando acorda antes das 8 também não precisa. Quando a criança está meio mal-humorada também não. A pessoa vai criando tanta exceção que, na verdade, a regra mesmo nunca se aplica. É isso que vem acontecendo com a responsabilidade civil. A regra é a responsabilidade subjetiva, só que na prática as exceções são tantas, mas tantas, que tem gente que acha que a regra é a responsabilidade objetiva. Mas grava isso bem, a regra continua sendo de responsabilidade ainda subjetiva. E nesse sentido, muitas decisões judiciais vão discutir casos importantes. E eu trouxe alguns casos aqui para mostrar para você. O primeiro que eu quero mencionar é o recurso especial de número 1.879.503, oriundo do estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, nós estamos falando de uma situação que envolve abuso de direito pela perda de um direito. Então eu posso abusar de um direito porque perdi ele. Ou seja, eu tinha de reclamar de algo, mas não reclamei. Como eu não reclamei, eu perco aquele direito com base no princípio da confiança. Nesse caso aí, um plano de saúde era mantido pelo empregador. Essa é uma situação muito comum no Brasil. Os empregadores fazem planos de saúde coletivos e um dos benefícios para os empregados é exatamente o plano de saúde. Então, há uma coparticipação ou uma assunção plena do empregado no custeio desse plano de saúde. Esse empregado ele foi demitido, mas ele continuou mantendo o pagamento do plano de saúde. E o plano de saúde nunca reclamou. Ele fez isso por mais de uma década. Chegou um determinado momento, quando esse cidadão realmente precisou do plano de saúde, porque tinha uma doença um pouco mais séria, e precisou fazer vários procedimentos, o plano falou, a lei dos planos de saúde me permite cortar o plano quando o empregado é demitido. Pois eu vou cortar agora. Legal, né? Você paga 10 anos de plano de saúde e a hora que precisa o plano fala tchau. O Superior Tribunal de Justiça foi chamado a decidir esse caso e falou, isso é abuso de direito, responsabilidade civil objetiva. O usuário do plano não precisa provar culpa do plano de saúde. Basta provar que ele abusou da faculdade de extinguir o contrato. Se ele não fez isso durante esses 10 anos, agora que não vai fazer. E mandou manter o plano de saúde para esse beneficiário. Um segundo caso é o recurso especial 1.334.357, oriundo do estado de São Paulo. Esse aqui é um caso bem polêmico, que vincula, é uma situação que nós tínhamos, um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil. Eu vou evitar mencionar nomes, apesar de ser um caso público, enfim, porque não precisa. Mas de uma moça que se uniu lá com outros 2 rapazes e eles praticaram um homicídio contra os pais dela, né? Um caso notório aí no Brasil. E aí ela foi acusada do homicídio, eles também foram presos e não sei o quê. E aí sabe como é, a mídia começa a explorar aquela situação, fala, olha que absurdo, não sei o quê. Até que um cidadão
foi lá e emitiu uma opinião bastante controvertida. Falou, isso aí, e ninguém tinha falado nada a respeito disso, né? Falou, isso aí é um caso, isso aí é problema da educação brasileira. Isso aí, o problema são as universidades no Brasil. Elas são fábricas de criminosos. As instituições públicas brasileiras só produzem criminosos. E isso tudo é porque a instituição X que ela estudava, também não vamos mencionar nomes, né? É uma instituição que é um antro de maconheiro. Só tem gente torta naquele lugar. Diz que ninguém tinha falado nada a respeito daquele negócio. Mas o cidadão resolveu, né, botar a boca no trombone e discutir essa questão. E aí, assim, ficou demonstrado que, inclusive, ela não era nem usuária de drogas ilícitas. Ou seja, não tinha vinculação nenhuma. E a instituição de ensino moveu uma ação contra essa pessoa que falou isso. Esse cidadão foi condenado a indenizar por danos morais à instituição de ensino porque ele abusou do direito de se manifestar. Ninguém tinha perguntado nada para ele a respeito, ninguém tinha feito nenhuma vinculação como aquela, mas ele se achou no direito de atacar aquela instituição de ensino gratuitamente. E aí foi chamado a indenizar por dano moral. Ou seja, é necessário ter bastante cautela com o que se diz por aí, né? Do contrário, pode se chamar a indenizar. E veja que a responsabilidade aqui é objetiva. Não precisa nem provar culpa. Ah, mas minha intenção não era manchar a imagem dessa instituição de ensino. Irrelevante. Por quê? Porque essa é uma situação que envolve abuso de direito. Um outro exemplo vem no recurso especial de número 1.869.046 do Estado de São Paulo. E esse é um caso trágico, que envolve, julgado já pelo Superior Tribunal de Justiça, por isso fico à vontade para mencionar o caso público, né? Nesse caso específico, uma mulher estava acompanhada de seu advogado e se dirigiu à vara criminal. Era um caso que envolvia um divórcio litigioso, problemático, muitas brigas e a alegação de que o cidadão era violento. Por isso, ela pediu, com base na Lei Maria da Penha, a aplicação de algumas medidas restritivas. E estava lá o advogado sentado, junto com sua cliente, e o réu chega. Ela falou, pô, que absurdo, eu nunca fiz isso, e agora eu posso ser preso, passar por medida restritiva por causa dessa Lei Maria da Penha, não sei o quê. E a briga começou a ficar acalorada. No meio do calor da briga, o cidadão saca uma arma e desfere 3 tiros. Só que ele era tão ruim de mira que ele não acertou nenhum na mulher. Ufa, que bom, mais ou menos, porque ele acertou os 3 tiros no advogado dela. E ele morreu. O advogado, defendendo a cliente, acabou morrendo. O que a viúva fez? A viúva manejou uma ação de indenização contra o Estado, não contra o atirador, contra o Estado, dizendo que parcela da responsabilidade pela morte do marido tinha sido do Estado. Por quê? Porque quando eles foram àquela vara criminal, no fórum, não tinha nenhum tipo de controle de detecção de metal. Tinha, mas ele não funcionava. Estava lá para inglês ver a portinha giratória de banco. E aí o cidadão entrou armado e não existia uma única autoridade policial no fórum. Ou seja, estava a Deus dará. E aí o advogado da viúva falou, há uma responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o Estado não fez proteção adequada num local sabidamente de necessidade de proteção extra. E por isso vai responder. Lembra que eu falei que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição determina a responsabilidade objetiva? Pois é, só que a doutrina do direito administrativo diz que nos casos de omissão, o Estado responde só com culpa. Então precisaria provar culpa. O que o Superior Tribunal de Justiça disse é verdade, mas esse é um caso que se enquadra no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. É uma atividade naturalmente arriscada. E quando nós envolvemos atividades naturalmente arriscadas, a responsabilidade do Estado e dos particulares em geral é objetiva. Ou seja, controle de acesso em fórum criminal é uma atividade arriscada. Não preciso nem falar por quê, né? E, portanto, o Estado responde. Então, o que nós encontramos aqui
é basicamente uma perspectiva dentro desses julgados de que nessa sociedade contemporânea determinados riscos são cobertos pela responsabilidade objetiva, sem prova de culpa. Determinados outros riscos, porém, não se enquadram nessa teoria do risco. E a responsabilidade civil é a tradicional, a responsabilidade civil baseada em culpa. Eu falei da responsabilidade do Estado por omissão. É o caso do presidiário que foge da prisão e pratica ato ilícito. O Estado responde pelos atos praticados por esse presidiário que fugiu? O entendimento é de que não. Por quê? Porque houve uma omissão do Estado. O Estado se omitiu no dever de manter o preso preso. Nessa responsabilidade por omissão, o Estado responde com culpa. Aí eu vou ter que provar, por exemplo, que um agente penitenciário facilitou a fuga dos presos. Se eu não provar isso, o Estado não responde. É aqueles casos de filme, assim, que o cidadão pega uma colherinha e vai todo dia, né, furando um pedacinho para fazer um túnel. Nesses casos, o Estado não responde. Ah, o pessoal que guardava lá os presos e tal não prestou muita atenção, bobeou e o povo fugiu. O Estado não responde. Claro, o criminoso responde, mas nós cá não estamos a falar dessa pessoa, estamos a falar da responsabilidade do Estado. Então o Estado não vai responder nesses casos por omissão. Agora, mesmo nos casos de omissão, se aquela era uma atividade naturalmente arriscada, como o controle de acesso dentro de uma vara criminal, aí o Estado volta a responder. Então veja, cada vez mais nós vamos ampliando o sistema de responsabilização objetiva. Cada vez menos nós vamos entendendo que a responsabilidade é subjetiva. Cada vez menos se precisa provar a culpa, cada vez mais se precisa provar o dano. Para fechar, inclusive, veja um exemplo muito comum para nós todos. Inscrição indevida em órgão de proteção de crédito. Protesto indevido. Ah, quem nunca teve problema com uma companhia telefônica, né? Que atire a primeira pedra. E aí? E aí aparece na sua fatura de telefone ligações para o Cazaquistão. Eu só não vou pagar esse negócio? É indevida essa cobrança? E aí o que a empresa de telefone faz? Manda para o Serasa. Se nós aplicarmos a regra geral da responsabilidade civil, vai haver a necessidade de comprovação de vários fatores. E veja, um deles é a culpa, mas essa é uma relação de consumo, então não preciso provar mais a culpa. Mas hoje nós falamos inclusive da desnecessidade de prova de dano. Qual foi o dano que você teve quando foi inscrito no Serasa? E é aí que a gente vai falar na responsabilidade civil com dano in re ipsa. O que é o dano in re ipsa? É o dano que surge da própria conduta danosa. Eu já não preciso nem provar o dano. Então, há uma mudança de responsabilidade civil com uma objetivação dessa responsabilidade cada vez mais, mas há também uma mudança na responsabilidade civil, cada vez mais, em relação ao dano. O próprio dano vem passando por mudanças substanciais na interpretação. Mas aí eu acho que isso já é papo para uma outra conversa, num outro momento talvez. Vamos passar para o nosso quiz da aula de hoje? Questão número 1. O sistema de responsabilidade civil brasileiro se baseia a. Na culpa, não havendo exceção. B. Na culpa, havendo exceção. C. No dolo, sem exceção. D. No dolo, havendo exceções. E aí, o que você acha? A resposta para essa questão é a assertiva B. O sistema de responsabilidade civil é baseado no artigo 927 do Código Civil, caput. A responsabilidade civil subjetiva. Ainda é necessário, em regra, a prova de culpa, havendo exceções. A primeira exceção está no próprio caput, que é o artigo 187, o abuso de direito, e o parágrafo único,
que traz outras exceções. Teoria do risco, as atividades normalmente desenvolvidas e as hipóteses legais. Como eu disse, porém, cuidado, porque na prática você vai ver muitos mais casos de responsabilidade objetiva, sem culpa, do que de responsabilidade subjetiva, com culpa. Além disso, atenção, para a responsabilidade civil é irrelevante a distinção de culpa ou dolo. Basta o menos, basta a culpa para que haja o dever de indenizar. Vamos para a segunda questão do nosso quiz? A responsabilidade civil passa por crescente processo de a. Objetivação, tendo o dano assumido o papel central. Objetivação, tendo a culpa assumido o papel central. Subjetivação, tendo o dano assumido o papel central. D. Subjetivação, tendo a culpa assumido o papel central. E aí? Qual é a resposta para essa questão? A resposta correta é a assertiva A. Nós passamos por um processo de objetivação. Cada vez menos se fala de responsabilidade com culpa. Cada vez mais se fala em responsabilidade objetiva, sem culpa. E qual é a mudança de núcleo para essa alteração? É a mudança de percepção sobre qual é o elemento central. Na responsabilidade civil, o elemento central é o dano e não a culpa. Vale lembrar que essa é uma distinção importante da responsabilidade civil para a responsabilidade penal, porque na responsabilidade penal existe responsabilidade sem dano. Eu não causei dano nenhum, mas eu posso vir a ser preso, a depender das circunstâncias, como é o caso do agente público que solicita vantagens pessoais, crime de corrupção. Ele necessariamente recebeu alguma coisa? Não, mas só por ter solicitado, ele já responde. Não teve dano, mas tem culpa. Na responsabilidade civil é o contrário, tem que ter dano. Se não tiver culpa, o processo de objetivação demonstra que ele pode ser chamado a responder. Vamos para a terceira questão do nosso quiz? O abuso de direito estabelece responsabilidade civil. A. Com culpa por aplicação da disciplina do ato ilícito. B. Com culpa por utilização de critério finalístico. C. Sem culpa por aplicação da disciplina do ato ilícito. D. Sem culpa por utilização do critério finalístico. E aí, como você responderia a essa questão do quiz? A assertiva correta é a assertiva D. Quando nós vamos falar de abuso de direito, vamos falar de responsabilidade civil objetiva. Não é necessário comprovação de culpa. Por quê? Porque a utilização é de um critério finalístico. Ou seja, qual era o objetivo daquele ato? Era exercício regular de direito. Ok. Não. Abusou do direito reconhecido. Se abusou do direito reconhecido, nós estamos diante da figura do abuso de direito. Artigo 927, cumulado com o artigo 187 do Código Civil, e a percepção da doutrina e da jurisprudência. Muita atenção. Nós temos vários julgados do STJ dizendo que a figura do abuso de direito atrai a responsabilidade civil objetiva. Não vai errar esse tipo de raciocínio, porque às vezes pensando no abuso de direito, você pensa na violação de direito e pensa no ato ilícito. Não. Estamos a falar de responsabilidade civil objetiva, um critério teleológico, um critério finalístico. É esse objetivo, esse escopo, esse fim analisado pela norma. Resumindo a nossa aula de hoje, nós podemos dizer que historicamente a responsabilidade civil se pauta na culpa. E o artigo 927 caput com o artigo 186 do Código Civil evidenciam essa percepção. No entanto, nós passamos por um processo de objetivação da responsabilidade civil.
com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, com os vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e com o próprio artigo 927, parágrafo único, artigo 187 e também o artigo 931 do Código Civil, todos eles com hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Caminhamos, portanto, para a objetivação, mas ainda mantemos os pés na responsabilidade civil subjetiva, baseada na culpa, que ainda é a regra. Não perca o nosso próximo episódio desse passeio pelo Código Civil brasileiro. Na próxima aula, nós vamos avançar no Código Civil, mostrando como algumas dessas mudanças são bastante importantes. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.